Para terminar essa aula, vamos falar um pouquinho sobre o racismo estrutural, tá? O que é de fato o racismo estrutural? Ribeiro, 2018, citando Silvio Almeida, diz o seguinte, que adota-se o conceito de racismo estrutural, formado por Silvio Almeida, que parte da compreensão de que racismo é um elemento constituinte da política e da economia dos Estados. Nesse sentido, o racismo é uma forma de discriminação sistemática, o que significa dizer que não se trata de atos isolados ou ainda de um conjunto de atos, mas sim de um processo de discriminação que não é estranho à formação dos Estados, pois é um fator estrutural que organiza as relações sociais, econômicas e políticas. Silvio Almeida traz para nós, o professor Silvio Almeida, e eu vou deixar o link na descrição também do vídeo dele explicando essa questão do racismo estrutural, ele apresenta que o racismo não pode ser lidado como uma patologia. Porque qual que é a nossa primeira opinião, a nossa primeira ação, que aquela pessoa que tem a atitude racista, ela possui algum problema de ordem mental ou até mesmo de ordem moral. Ou seja, quando nós falamos que determinada pessoa racista possui uma patologia, problema mental ou moral, nós estamos dizendo que ela tem uma doença. E se ela tem uma doença, o ato disso, que é o racismo, também é uma doença, é uma patologia. Porém, isso não pode ser levado como verdade. O próprio Silvio Almeida diz que não podemos tratar, então, o racismo como uma patologia, mas sim tratar o racismo como algo normal. Mas aí você deve estar pensando, Jefferson, você durante o curso todo veio condenando as atitudes racistas e agora você diz que elas têm que ser consideradas normais? Sim, eu partilho da mesma opinião do professor Silvio Almeida. Por quê? Segundo o professor Silvio Almeida, quando nós consideramos elas o racismo normal, não significa que nós temos que aceitar o racismo. É completamente diferente. Nós não devemos aceitar o racismo, mas nós temos que entender que dentro da nossa sociedade, infelizmente, o racismo é normal. E além disso, o racismo não pode ser tratado como uma patologia. O racismo tem que ser tratado de modo estrutural. Porque independentemente de eu aceitar o racismo ou não, ele vai existir. E ele possui relações íntimas com o padrão de normalidade de dentro da nossa sociedade. O professor Silvio Almeida, ele traz um exemplo muito interessante, porque para ele, o racismo estrutural, ele possui três bases, que é a economia, a política e a subjetividade. Então, trazendo um exemplo desse racismo estrutural, o professor Silvio menciona o caso dentro da economia, da carga tributária. Nós sabemos que a carga tributária no Brasil ela é muito grande, ela é muito excessiva, essa carga tributária. E, segundo ele, quem mais reclama é quem menos paga, que são os grandes empresários. Infelizmente, no Brasil, quando nós vamos analisar de modo proporcional, os empresários que detêm as maiores riquezas, eles vão pagar pouco imposto. E quem vai acabar sofrendo com a carga tributária é quem está na base de toda essa hierarquia. O professor Silvio menciona que, analisando, o racismo estrutural está porque quem vai pagar mais imposto aí são as mulheres negras. E por quê? Porque a carga tributária do Brasil, e eu como bacharel em Direito posso falar isso para vocês também, a carga tributária no Brasil ela está muito relacionada com a questão do consumo. Então, quanto mais você consome, maior vai ser a carga tributária que você vai pagar. E isso de várias formas, na alimentação, na água, na luz, no telefone, na internet, na roupa, enfim, tudo que você consome você vai ter que pagar, porque a nossa carga tributária ela está atrelada ao consumo. Dessa forma, as mulheres negras, como elas têm pouca oportunidade
de emprego e quando conseguem emprego, elas recebem os menores salários, proporcionalmente elas vão pagar muito mais imposto, porque elas são mal pagas e elas precisam continuar consumindo, porque o ser humano precisa consumir. Então, ela precisa consumir e às vezes não é só ela, é filho, é o marido, e ela precisa dar conta desse consumo e da carga tributária recebendo um salário menor do que os outros. Isso acontece porque a lei tributária é racista? Não, isso não acontece porque a lei tributária é racista. Algo que acontece, querendo ou não, isso vai acontecer. E aí nós entramos nessa questão do racismo estrutural. Se a sociedade se acostumasse a ver o negro dentro do mercado de trabalho, o negro ia receber mais. O professor Silvio faz um questionamento quando ele menciona que 52% da população brasileira se denomina negra. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para o parlamento brasileiro, nós podemos contar talvez em uma das mãos quantos negros tem lá dentro. Quando nós olhamos para o Supremo Tribunal Federal, quantos negros tem no STF hoje? No Conselho Nacional de Justiça. Então, apesar da grande maioria da população brasileira ser negra, nós não estamos acostumados a ver o negro em determinados locais. E isso é porque a lei tira a oportunidade do negro de estar lá. Por exemplo, por que nós temos poucos parlamentares negros? Existe uma lei que diz que o negro não pode ser parlamentar? Não, não existe. Mas a sociedade não quer ver o negro lá. Esse racismo está enraizado dentro da sociedade. É um racismo que vem lá de trás, de muito tempo, que deveria ter sido corrigido lá atrás. Mas hoje nós não estamos acostumados a ver o negro na literatura, não estamos acostumados a ver o negro fazendo sucesso em música, porque se o negro aparece cantando alguma coisa, já vão ter um preconceito com ele. Se o negro aparece engravatado para qualquer coisa, já vão tirar um sarro do negro, dizendo que ele está querendo outras coisas e não trabalhar. E isso também se reflete dentro do nosso judiciário. Esse ano de 2020, o racismo estrutural ele está aí para quem quiser ver. Você só não vê se não quiser. Eu vou citar alguns exemplos aqui desse racismo que está enraizado na nossa sociedade. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver que empresários negros possuem crédito negado. Empresários negros, nós temos muitos negros empresários de sucesso no país e que quando eles vão tentar uma linha de crédito em algum banco, é negado. E a justificativa não é uma justificativa plausível, porque o empresário ele não tem o nome negativado, ele possui condições de pagar aquela linha de crédito, aquele empréstimo, porém é negado, sem nenhuma justificativa. Então, tem aí o racismo. Outro exemplo de racismo estrutural são as incessantes tentativas. O professor Milton Santos, em uma entrevista para o programa Roda Viva, ele disse que nós não temos que ficar questionando as questões da cota. Nós não podemos tirar a solução sem discutir o problema. Né? Então, se as cotas existem, é porque existe um problema. Então você não pode acabar com as cotas, que é a solução para o problema atualmente, sem discutir o problema. Então é importante você fazer isso. Então você não pode tirar a solução e deixar o problema lá. Você precisa discutir o problema e aí este problema você arruma uma solução. Então, se existem cotas, é porque é necessário hoje essas cotas existirem. Eu me formei em Direito. Mas na minha sala tinham poucos negros, acho que eu e mais uma pessoa, talvez. Nas faculdades de Direito, por aí também, nós vemos poucos. E nas faculdades de Medicina? A sociedade não está acostumada em ver um negro de jaleco branco. A sociedade não está acostumada a ver um negro professor, porque para a sociedade que é racista, desde a sua concepção, ela não consegue entender que um negro ele pode ser um bom médico, que um negro pode ser um bom advogado, que um negro pode ser um bom professor,
que o negro pode ensinar, que ele pode ser um bom cientista. A sociedade não está acostumada com isso. Outro exemplo de racismo estrutural, a questão do motoboy, que acho que no mês de maio ou junho foi discriminado fazendo uma entrega. O agressor, o racista, qual foi a justificativa dele para tecer os seus ataques? De que o motoboy não tinha nada e que ele não era branco. Dizendo que ele conseguiu tudo que tinha porque ele era capaz e duvidou da capacidade do motoboy. E em todo momento, não vou fazer o gesto aqui, porque, enfim, mas a todo momento atacando o motoboy, se referindo à cor da pele. Um outro exemplo, agora também durante a pandemia, acho que em São Paulo também, no litoral, um desembargador que desrespeitou um policial, chamando o policial de analfabeto, e ainda por cima ligou para o superior do policial para tentar dar uma carteirada. A questão da carteirada também é cultural. Todo mundo conhece alguém que já chegou em algum lugar e falou: ei, você sabe de quem que eu sou filho? Você sabe quem que eu conheço? Outro exemplo aconteceu aqui no Paraná, de uma juíza da comarca de Curitiba, que aplicou a pena de acordo com a cor da pele, dizendo que estava aplicando aquela pena, que pela cor da pele do indivíduo, ele era criminoso. Então vivemos numa sociedade onde a cor da pele diz quem você é. E não pode ser assim. Essas questões do racismo estão aí, elas moldam as relações humanas dentro da sociedade. Mas é necessário atacar esse tipo de pensamento. É necessário tentar acabar com esse racismo estrutural. Como? Dando oportunidade para os negros entrarem na faculdade, dando oportunidade dos negros ingressarem nas carreiras jurídicas, dar oportunidade, por exemplo, do negro disputar em condições iguais o seu espaço na sociedade, termos mais negros dentro do parlamento, dentro das câmaras de vereadores. Agora, para a próxima eleição, acho que 2022, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, aprovou lá um dispositivo que o dinheiro da campanha, ele vai ser dado um percentual maior para quem tem negros dentro do partido. Olha só que ponto chegamos. Você precisa dar dinheiro para um partido político, aumentar a verba dele dentro do fundo partidário, para que ele possa colocar negro dentro do partido, porque os negros eles não são chamados a participar da política. E o único jeito que o negro tem de participar da política é fazendo protestos. Eu defendo o protesto, sim, o protesto pacífico. Né? Mas às vezes, infelizmente, não dá, porque o negro está protestando de modo pacífico, mas o restante da sociedade não está aí. É necessário todos comprarem essas ideias, comprarem que o negro ele está numa situação desfavorável do restante da comunidade. É necessário que todos possam entender que, infelizmente, nós vivemos em um país e vivemos num mundo onde o negro é visto com maus olhos. Julgam ele apenas pela cor da pele. Vivemos numa sociedade que a estrutura dela condena o negro. Você pode ser contra o racismo, mas a sociedade como um todo e o sistema como um todo, ele acaba condenando o negro, porque o negro não tem as oportunidades para se colocar bem dentro da sociedade. E ele acaba sendo punido, sim, pelo sistema, seja na carga tributária, seja pela falta de oportunidade para ingressar num estudo, e isso vai afetar a sua condição para poder participar de um concurso público. E ele não participando de um concurso público, ele corre o risco, por exemplo, de não ter um trabalho fixo. E aí você deve pensando, bom, Jefferson, mas tem tantos outros lugares, tá? Mas se um branco tem as condições de participar de um concurso público, por que o negro também não pode ter? Então, isso acaba afetando, né?
No caso, por exemplo, da mulher negra, se ela recebe pouco, ela acaba arcando proporcionalmente com uma maior carga tributária, outros problemas vão derivar disso. Porque vai chegar um momento que ela vai ter que pagar mais do que ela tem para consumir. Ela vai ter que baixar o consumo para poder dar conta de equilibrar a carga tributária, para pagar as contas. Então o consumo vai ter que baixar para que o salário que ela recebe possa cobrir esses problemas. Porque nós vivemos numa sociedade que o salário sobe e os bens de consumo eles sobem também, sobem mais do que foi aumentado o salário. Mas a mulher negra, por já receber os salários mais baixos da sociedade, acaba que para ela esse aumento de salário às vezes nem chega. E aí ela vê o valor do consumo subir, mas ela está consumindo a mesma coisa, ou às vezes ela está consumindo menos e pagando mais. Com isso acaba tendo problemas em casa, né? O número de agressões contra mulheres negras, por exemplo, subiu bastante. E aí acaba tendo problemas estruturais com os filhos, que você precisa daí retirar os filhos da escola, às vezes, para que eles para que eles possam trabalhar em alguma coisa para ajudar no cumprimento de renda. E aí você afeta o direito à educação dessas crianças. Não é que a mãe não quer que eles não vão para a escola. Simplesmente não dá. Eles precisam passar a ajudar em casa. Aí toda essa engrenagem acaba se tornando um efeito dominó. Aí as partes menos favorecidas dessa sociedade, elas acabam sofrendo ainda mais. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Dúvidas, sugestões, comentários e tudo mais, pode deixar aqui nos comentários do vídeo, lá no meu Instagram, que o link está aqui embaixo, ou no nosso grupo lá no Telegram, links também aqui na descrição. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje, espero que você tenha gostado. Não deixe de acessar o link que está aqui abaixo para baixar os materiais do curso, tá certo? E espero você na nossa próxima aula. Tchau, tchau!